Cold-blooded murder is making Mortal Kombat the most popular video game in history. Kids relish their victory and their bloody choice. Should they pull out their opponent's heart? Or simply rip his head off just to see his spinal cord dangle in a pool of blood? How do you feel about cutting his head off? One. Era em meio a esse cenário extremamente controverso que Mortal Kombat chegava às plataformas domésticas em 1993. E todo o alvoroço em torno da violência do game acabou ativando um sinal de alerta na Nintendo, que pretendia a todo custo preservar a sua imagem de empresa amigável à família. Isso fez com que a Big N exigisse uma censura pesada na adaptação do game para o Super NES, o que resultou num decepcionante Mortal Kombat totalmente higienizado, com movimentos fatais diferentes dos originais do fliperama, sem as violentas decapitações, e uma espécie de suor substituindo o sangue. E para piorar, o jogo ainda possuía problemas nos controles, como respostas lentas aos comandos e detecção de colisão bastante desajustada. Em contrapartida, a maior rival da Nintendo na época, a Sega, fez questão de que toda a violência de Mortal Kombat estivesse presente na versão do seu console, o Mega Drive. Get over here! E além disso, o game contou com jogabilidade melhor do que a do concorrente. O resultado desse embate foi uma vantagem esmagadora nas vendas de Mortal Kombat do Mega em comparação com as do Super NES. Tamanho prejuízo fez com que a Nintendo repensasse a sua política de censura. Então, para a adaptação de Mortal Kombat 2 para o Super NES, que estava prevista para chegar em 1994, a Nintendo não mandaria retirar o conteúdo violento do jogo. Porém, antes do segundo game chegar ao console da Nintendo, circulava nos bastidores a ideia de que o Super NES receberia uma nova versão de Mortal Kombat 1, desta vez sem nenhuma censura. O game também teria os controles ajustados e ainda contaria com bastante conteúdo extra. O nome do projeto? Mortal Kombat Nitro. No entanto, como a gente sabe, essa ideia nunca seguiu adiante. Mas por quê? Porque um game aparentemente tão promissor como esse acabou não sendo lançado. E mais, existe algum registro de Mortal Kombat Nitro? E quais seriam os conteúdos extras que ele apresentaria? As curiosidades dessa história você vai conferir agora. Para que a gente possa chegar em Mortal Kombat Nitro, é importante falar do Mortal Kombat original do Super NES e o quão complicado foi o seu desenvolvimento. A versão do console da Nintendo foi feita pela Sculptured Software, um estúdio que prestava serviços para a Acclaim, que era a empresa que publicava os portes de Mortal Kombat dos videogames. As primeiras versões do port do Super NES não tinham censura. Elas apresentavam conteúdo sangrento dos fliperamas. Porém, à medida que o desenvolvimento avançava, o game também passava a sofrer os cortes exigidos pela Nintendo. Isso se dava dentro de um processo um tanto complexo. A Sculptor finalizava parte do jogo e então mostrava para a Acclaim, que por sua vez enviava para a Nintendo avaliar.
A Nintendo avaliava e então comunicava a Klein o que precisava ser modificado. Geralmente eram coisas relacionadas à violência. E a Klein passava as orientações para a Sculptor, para que ela pudesse fazer as devidas alterações. Esse processo cansativo se repetiu por várias vezes e acabou se tornando um obstáculo, já que atrapalhava o fluxo do desenvolvimento do jogo. E tanto a Klein quanto os desenvolvedores não tinham o que fazer, a não ser obedecer ao que a Nintendo pedia. Eles poderiam reprovar seu jogo se não gostassem do que havia nele, relembra Jeff Peters, o gerente da Sculpted Software na época. Até que chegou um momento em que o prazo para a entrega do jogo foi ficando bastante apertado. Para piorar, o código de programação do game começou a apresentar problemas, e isso implicava diretamente na execução dos comandos dos personagens. O programador que trabalhava no game acabou abandonando a equipe. Então, Jeff Peters precisou colocar às pressas 3 programadores no projeto, para que eles pudessem consertar o código o mais rápido possível. Nesse meio tempo, a Nintendo daria as diretrizes finais para a aprovação do jogo. Eles se viraram para nós e disseram: ok, sem sangue e sem decapitação, afirma James Fink, que trabalhava como testador de jogos na Klein e também ajudava a equipe da Sculptor com ideias de design. Foi então que Fink e os desenvolvedores pensaram na substituição do sangue por uma espécie de suor. Eles também precisariam alterar os fatalities do Sub-Zero, do Raiden e do Johnny Cage, para assim atender às ordens da Nintendo sobre as decapitações. O trabalho foi feito, mas o prazo para a entrega do jogo já estava no limite, e o projeto ainda precisava passar pela aprovação final da Nintendo para que a fabricação dos cartuchos pudesse ser iniciada. Esse momento foi de muita apreensão para a Klein, pois ela já havia preparado toda uma campanha milionária de marketing para os lançamentos dos portes de Mortal Kombat nos consoles. A reprovação da Nintendo, a essa altura, poderia resultar no cancelamento do game, e para a Klein, na perda de milhões de dólares. E eis que a Nintendo reprovou novamente. Desta vez, os motivos foram os fatalities do Johnny Cage e do Kano. O fatality do Johnny Cage já tinha sido modificado anteriormente, e agora o personagem chutava o inimigo no peito e os ossos dele saíam pelas suas costas. A Nintendo não gostou disso. E sobre o Kano, a Big N decidiu que não queria mais vê-lo arrancando o coração dos oponentes. Obviamente, o desespero tomou conta da Klein e da Sculpted Software. Nesse momento, uma correria desenfreada começava no estúdio. Eles tinham no máximo 5 horas para modificar os 2 fatalities. E para piorar a gravidade do problema, durante a correria, o código responsável pela colisão do game foi acidentalmente danificado. So in that process of doing that, somebody pissed into the recipe and fucked up the collision boxes. And now you're racing against the clock. 5 hours became 3 hours. And we're trying to tweak it to get it back. We couldn't get it back, not in that short amount of time. And we literally had to say, just let it go. And it sucked for me. Com o pouco tempo que restava, James Fink e os desenvolvedores tiveram que focar todos os esforços nas mudanças dos fatalities, que desta vez ficaram bem básicas. Eles retiraram os ossos que saíam dos inimigos no fatality do Johnny Cage e na finalização do Kano apenas pintaram o coração do oponente de cinza. O game foi enviado às pressas para a Nintendo
e desta vez ela o aprovou. Para Klein e para a Sculptor Software, o sentimento foi de alívio. Afinal, mesmo com todas as dificuldades no desenvolvimento, no fim, o jogo foi aprovado e estava pronto para o lançamento. Mas isso não afastava o sentimento de chateação em James Fink, devido aos problemas relacionados à censura do game e agora a colisão que não pôde ser consertada. And everybody was celebrating it. And they were like, why you got a puss on your face? I'm like, because it's not the way I wanted it to. It's not the way it should be. It didn't play the way it does in the final version. The stickiness that you would get in the Super Nintendo version, where it didn't do that. It played equal, if not better, than the Genesis. Após o lançamento, que aconteceu em setembro de 93, o Mortal Kombat do Super NES começaria a receber as duras críticas dos veículos especializados. E não foi surpresa nenhuma para Fink quando viu as análises negativas direcionadas especialmente para a censura na violência e para os controles falhos do game. As vendas do jogo também demonstravam a insatisfação do público. Em comparação com o porte do concorrente, o Mega Drive, a versão do Super NES vendia cerca de 3 vezes menos. No entanto, em meio a esse cenário completamente desastroso, uma ideia curiosa ocorreria na mente de James Fink. E talvez ela poderia ser a chave para consertar essa situação. Depois de lançar o Mortal Kombat nos consoles, a Klein já preparava as próximas ações que seriam realizadas. A empresa pretendia iniciar em breve os trabalhos nos portes de Mortal Kombat 2 para os videogames. A versão do Super NES ficaria a cargo da Sculptor Software novamente. Só que desta vez, o contexto parecia mais favorável para o estúdio, já que a Nintendo havia permitido conteúdo violento para o porte. Ou seja, sem as repetitivas interrupções da Big N, o desenvolvimento poderia ocorrer com mais tranquilidade. Por outro lado, James Fink acreditava que ainda daria para consertar o primeiro Mortal Kombat, antes que começassem a trabalhar para valer no segundo game. Então, Fink foi conversar sobre o assunto com seu chefe, o gerente da Acclaim, Rob Holmes. Na época, o grande jogo de luta do Super NES era indiscutivelmente o Street Fighter 2 da Capcom. E o console tinha acabado de receber uma nova versão do game, chamada Street Fighter 2 Turbo. Essa nova versão permitia algumas opções extras, como escolher vários níveis de velocidade e jogar com os chefões, por exemplo. Então, com base na atualização de Street Fighter 2, James Fink apresentou a sua ideia para Rob Holmes. Eu disse, escute, eu tenho essa ideia. Street Fighter 2 tem Street Fighter 2 Turbo. Vamos fazer Mortal Kombat Nitro. Os
conceitos básicos de Mortal Kombat Nitro seriam parecidos com os do Street Fighter 2 Turbo. Haveria a possibilidade de ajustar a velocidade do game e também de jogar com chefões. Mas não parava por aí. Também seria possível jogar com um personagem secreto, o Reptile. E, além disso, o jogo teria todo o sangue da versão do fliperama, aproveitando que agora a Nintendo havia permitido. E claro, Mortal Kombat Nitro também teria jogabilidade consertada. Tecnicamente falando, essas alterações não seriam tarefa complicada. A Sculpted Software tinha guardado as versões de Mortal Kombat com sangue. Então, Nitro seria desenvolvido em cima de uma dessas versões. It was my way of being able to patch an actual hard-coded cartridge without actually replacing the cartridge. Rob Holmes se interessou e achou que uma versão melhorada de Mortal Kombat poderia agradar tanto a Nintendo como também os donos de Super NES. Então, Holmes deu autorização para James Fink documentar as suas ideias. E o próximo passo seria a Klein levar o documento para a Midway, que era dona dos direitos de Mortal Kombat, para ver se ela daria o aval para uma nova versão do game para o console da Nintendo. James Fink ficou extremamente empolgado. Na época, quando eu tinha 21 anos, eu não era o CEO de uma empresa, mas quando recebi sinal verde para isso, pensei, tudo bem, finalmente posso fazer o jogo do jeito que ele deveria ser. Então, Fink passou a noite inteira escrevendo o documento de design, que incluía todas as ideias básicas citadas mais cedo para o seu chefe, e ainda mais um montão de novidades. Vamos destacar as principais. De acordo com o documento, cada personagem teria um segundo traje, que seria de cor diferente do original. E quando estivessem usando o traje alternativo, alguns bonecos teriam alterações nos seus visuais também. O Liu Kang, por exemplo, teria os cabelos compridos e usaria uma trança. Os golpes especiais também receberiam mudanças. Algumas delas seriam apenas estéticas, como o arpão do Scorpion, que agora estaria rodeado por fogo. Já outros movimentos teriam alterações em suas estruturas. A rolagem do Kano em Mortal Kombat Nitro poderia ser disparada para qualquer direção, e não apenas para frente, como no jogo original. O raio de energia do Raiden poderia ser carregado segurando o botão para depois soltar um disparo potente, no melhor estilo Mega Man. O slide do Sub-Zero seria capaz de congelar o oponente por alguns instantes. A magia do Liu Kang poderia grudar no inimigo e sugar a sua energia. E por aí vai. A ideia de James Fink era que Mortal Kombat Nitro se diferenciasse do jogo original. O documento descreve que as alterações nos golpes dariam ao game uma nova aparência e originalidade, mantendo Mortal Kombat Nitro separado do primeiro. E os Fatalities também ajudariam com essa ideia, já que todos eles seriam diferentes do game anterior, e cada personagem contaria com 2 movimentos fatais. Num dos Fatalities do Raiden, por exemplo, o personagem lançaria o seu chapéu contra o oponente, na altura do pescoço, e então o chapéu arrancaria a cabeça dele. O curioso é que, segundo o documento de James Fink, esse Fatality era uma espécie de lenda que circulava nas casas de fliperama na época. Ele explica que sempre havia uma pessoa que dizia ter feito o tal Fatality, ou que pelo menos tinha visto alguém fazer no Mortal Kombat do arcade. Então, Fink resolveu incluir o Fatality no documento da versão Nitro, e ainda escreveu:
agora eles poderão fazer isso de verdade. O Mortal Kombat Nitro também pretendia trazer um personagem secreto para substituir o Reptile, já que agora o Ninja Verde seria um dos lutadores jogáveis. E o personagem sugerido foi o Kung Lao original, também conhecido como o Grande Kung Lao. Na história de Mortal Kombat, o Grande Kung Lao derrotou o vilão Shang Tsung no torneio, porém, depois ele foi morto pelo Goro, que acabou se tornando o campeão. Isso aconteceu 500 anos antes dos eventos do primeiro jogo de Mortal Kombat. Detalhe, o Grande Kung Lao é ancestral do Kung Lao que viria a aparecer depois, em Mortal Kombat 2. O Mortal Kombat Nitro também teria um sistema de replay, em que o jogador poderia conferir novamente as suas lutas. Para James Fink, essa opção seria importante não apenas para o jogador rever os golpes e os fatalities que executou, mas também para poder rever eventuais erros que cometeu e depois tentar corrigi-los nas lutas seguintes. E para fechar aqui a lista de novidades, Mortal Kombat Nitro teria um modo em que o jogador poderia definir o destino dos personagens, sendo eles o destino bom ou o ruim. Nesse modo, cada personagem teria que cumprir algumas regras específicas para que pudesse ter um final bom. O Liu Kang, por exemplo, teria que seguir pelo torneio sem dar fatality em nenhum dos oponentes. Já a Sonya estaria liberada para dar o fatality, mas somente se fosse no Kano, pois na história do game ambos eram inimigos mortais. Caso a Sonya, ou qualquer outro personagem, descumprisse a sua regra, imediatamente o seu destino mudaria para o ruim. Nessa hora, o personagem passaria a usar o traje alternativo, indicando a mudança no seu destino. E, consequentemente, o final dele seria o ruim também. Enfim, e depois de agrupar todas as ideias, o documento de design de Mortal Kombat Nitro foi entregue para a Midway. E enquanto aguardavam a resposta da Midway, James Fink e a Sculptor Software começaram a trabalhar em um protótipo do game. Com cerca de 35% do desenvolvimento concluído, o protótipo do Mortal Kombat Nitro já começava a tomar forma. O game já permitia jogar com os chefões Goro e Shang Tsung, e também com o personagem secreto Reptile. Fora que a velocidade havia sido aumentada, e o sangue também estava habilitado. No entanto, naquele momento, a Acclaim e a Sculptor Software receberam ordens da Midway para cancelar o desenvolvimento do jogo. O motivo, segundo a Midway, foi porque a Sculptor deveria focar os seus esforços no port do Mortal Kombat 2 para o Super NES, dali para frente. A Acclaim aceitou o posicionamento da Midway sem fazer objeções. Já o James Fink acreditava que a Midway acabou ficando com receio de que Mortal Kombat Nitro pudesse atrapalhar os rendimentos do Mortal Kombat 2 do arcade.
Então, por isso, a empresa pediu para cancelar o Nitro. I guess they felt that, like, if kids were at home playing Mortal Kombat Nitro, they weren't going to go to the arcade and play Mortal Kombat 2. Para James Fink, não havia necessidade de cancelar o Nitro, e ainda mais se fosse por causa disso. Ele acreditava que os fãs mais fervorosos iriam optar pelo jogo mais sofisticado, que era o Mortal Kombat 2 do fliperama, e que eles não deixariam de aproveitar essa experiência para ficarem jogando um port caseiro baseado no Mortal Kombat 1. O departamento de marketing da Klein via com preocupação o desenvolvimento de Mortal Kombat Nitro. O chefe do setor, Bob Picunco, na época preparava as campanhas de marketing para as versões caseiras de Mortal Kombat 2, que estavam previstas para serem lançadas em alguns meses, já no ano de 94. Para Picunco, a prioridade deveria ser total no segundo game. A questão era: poderíamos realmente comprometer Mortal Kombat 2 ao levar a equipe de desenvolvimento a fazer uma versão atualizada do primeiro jogo? Picunco também se preocupava com as vendas dos cartuchos, já que seriam 3 jogos de Mortal Kombat disponíveis num curto período de tempo, caso o Nitro tivesse sido lançado. Ele temia que isso pudesse saturar o consumidor. Além disso, um consumidor que comprou Mortal Kombat 1 compraria Nitro, além de outro jogo que sairia logo depois dele? Por fim, Bob Picunco faz elogios à boa qualidade do Mortal Kombat 2 do Super NES e diz que, provavelmente, essa qualidade só foi alcançada porque os desenvolvedores puderam se manter focados apenas em um único game. Até hoje, acredito que Mortal Kombat 2 no Super NES é a melhor versão caseira daquele jogo. Aquele jogo provavelmente não teria sido tão bom se os desenvolvedores tivessem que trabalhar em uma versão intermediária. Após o cancelamento de Mortal Kombat Nitro, o cronograma da Klein seguiu normalmente. A empresa lançou em 1994 os ports caseiros de Mortal Kombat 2, que por sinal fizeram um enorme sucesso. A série Mortal Kombat avançou, tendo recebido inúmeros jogos ao longo dos anos. E mesmo passando por altos e baixos, a franquia Mortal Kombat hoje é considerada uma das maiores na indústria dos games. Mortal Kombat Nitro faz parte dessa história e ocupa um capítulo bastante curioso nela, de um game que nunca foi lançado, mas que talvez teria sido muito bem recebido na época, caso tivesse visto a luz do dia. Com o passar dos anos, e já na era das redes sociais, James Fink passou a publicar conteúdos referentes a Mortal Kombat Nitro. Esse vídeo, por exemplo, mostra uma versão beta do Mortal Kombat 1 do Super NES. E essa é uma das ROMs que o Fink usava para desenvolver as ideias de Mortal Kombat Nitro na época. Aqui você percebe que o game já estava mais rápido do que a versão original que foi lançada, e fora que ele também apresentava o sangue. Além disso, também dá para ver como eram os fatalities do Johnny Cage e do Kano sem a censura na violência. Repare que os ossos do oponente saem pelas suas costas, depois que ele recebe o chute do Johnny Cage.
E quando Kano arranca o coração, note que ele está vermelho, e não cinza como era no porte que foi lançado. A ROM também apresenta um efeito que escurece os cenários de vez em quando, o que era outra ideia que seria para o Nitro. E já numa segunda ROM usada por James Fink, era possível jogar com os chefões Goro e Shang Tsung, e também com o personagem secreto Reptile. Fink diz que não possui mais essa ROM, pois na época ele a deu de presente para o Ed Boon, um dos criadores de Mortal Kombat. E de acordo com Fink, as únicas imagens públicas que existem dessa versão são essas aí, que estão no livro Mortal Kombat 2 Official Player's Guide, que foi escrito pelo próprio James Fink, inclusive, e publicado em 1995. As imagens apareceram em uma seção de boatos do livro, e elas foram usadas apenas para ilustrar uma brincadeira, que dizia que talvez seria possível jogar com os chefões e com Reptile no Mortal Kombat original do Super NES, através de um código secreto. Conforme publicava o seu material na internet, James Fink despertava a curiosidade dos seguidores, que por sua vez passavam a fazer perguntas diversas sobre Mortal Kombat Nitro. Algumas vezes, eles perguntavam se o jogo estava em desenvolvimento somente para o Super NES ou se estaria sendo feito para o Mega Drive também. James Fink respondia que era apenas para o Super NES, o que é uma verdade. Afinal, era o Mortal Kombat 1 do console da Nintendo que servia como base para o desenvolvimento do Nitro. Porém, no próprio documento de design do Mortal Kombat Nitro, existe um claro indicativo de que Fink tinha interesse em ver o game também no Mega Drive. Em um trecho do documento, Fink faz a descrição de 2 novos fatalities para o Johnny Cage. Em um deles, por exemplo, Cage arrancaria um dos braços e depois a cabeça do oponente. Ao que parece, Fink suspeitava que a Nintendo ainda poderia implicar com a violência, caso ela fosse exagerada demais. Então, logo abaixo da descrição dos fatalities, Fink escreve o seguinte: é claro que esses movimentos serão alterados ou atenuados para o Super NES. E agora vem a frase curiosa. Mas quando os proprietários de Super NES souberem desses movimentos, eles vão querer sair e comprar um Mega Drive. Ou seja, além de demonstrar o desejo de ver o game no Mega Drive, Fink também presumia que, no console da Sega, os fatalities que ele criou poderiam ser vistos na íntegra, sem cortes na violência. Em 2020, James Fink mostrou interesse em lançar a sua ROM na internet, para que as pessoas pudessem jogar. Fink dizia que o jogo não funcionava bem, pois apresentava muitos bugs. Porém, ainda assim ele estudava os meios para tentar liberar o game para o pessoal. But what I'm looking to do, I got to get a ROM reader and download the ROMs and then decompile it, and I might try to finish it, and if I can finish it, I'll put it up for free. No entanto, em 2022, Fink mudou de ideia e decidiu que não iria mais lançar o game. Na postagem, ele diz que não queria lançar um produto inacabado e que então ele o deixaria guardado com o restante das suas relíquias. Porém, parece que essa não é a posição definitiva de James Fink ainda. Numa conversa com o canal TabeMock99, em março de 2025, Fink fez um breve comentário, deixando no ar que talvez
ele lance o game algum dia. And we'll see, like I said, maybe down the road I will dump it. I'd like to see somebody get their hands on it and finish it. It would be kind of cool.